Olá a todos que estão me assistindo agora. Eu irei dar início a um conjunto de apresentações sobre serpentes relacionadas ao projeto que a gente está envolvido. Eu irei apresentar um pouco sobre a Eunectes murinus, também conhecida como sucuri verde, sucurijuba, sucuriju, sucuruí, termos vindos do tupi, também conhecida como Green Anaconda ou Anaconda Verde em outros países. O seu nome científico remete à boa nadadora, Eunectes, e murinus se relaciona com ratos. Relacionado aos hábitos alimentares dessas serpentes. Esses répteis são da ordem Squamata, também chamados de escamados, juntos dos lagartos e anfisbenas, também conhecidos como cobras de duas cabeças. O termo mais adequado a ser usado é serpentes, não cobras. Quando se fala de cobra, adequadamente refere-se a najas. Porém, no Brasil, a gente usa como sinônimos, o que não está exatamente errado se tratando de um leigo, mas é sempre bom sabermos os termos corretos. As serpentes também são chamadas de ofídeos e Eunectes murinus, ela faz parte da família Boidae, isto é, elas não são peçonhentas e matam as suas presas por constrição. Ou seja, normalmente quando vemos uma serpente em volta da sua presa, acreditamos que ela está quebrando os seus ossos para matá-la, mas o processo de constrição, as serpentes elas matam as suas presas por asfixia. Vai lembrar também que as jiboias também fazem parte dessa família. Essas espécies elas são nativas da América do Sul, sendo encontradas não só na maior parte do Brasil, como vocês podem ver no mapa, mas em alguns países vizinhos. Ela tem essa coloração mais esverdeada que ajuda muito na caça de animais, sem que esses animais consigam percebê-la com facilidade. Eunectes murinus pode chegar até 8 metros. Embora seja raro esses casos. É claro que pesquisadores acreditam que haja espécimes maiores que esse tamanho até então registrado, mas que ainda não foram encontradas por eles e então registradas. Mas normalmente na fase reprodutiva elas variam de 3 a 6 metros. Cada serpente ela tem uma estrutura específica de dentição e que essas estruturas são divididas em 4 grupos. A Eunectes murinus ela se encaixa no padrão da Ágrifa, ou seja,
que não tem presas. Lembre que ela mata por constrição. Entender esse padrão de dentição auxilia e muito na identificação de serpentes relacionado a acidentes. Por exemplo, você identifica o padrão no indivíduo da opistóglifa. Então você já consegue descartar espécies que não se encaixam nesse padrão. Fica muito mais fácil para identificar a espécie que causou aquele acidente. Uma curiosidade muito interessante em relação à língua não só da Eunectes murinus, mas de outras serpentes, é a utilização dessa língua para sentir o odor, ou seja, para cheirar. Ela usa essa língua para sentir e interpretar o ambiente, em que essa língua ela captura substâncias químicas no ambiente e levam essas substâncias até o órgão chamado órgão de Jacobson ou órgão vomeronasal, localizado no céu da boca. Outra coisa bastante interessante sobre as serpentes é que os machos eles têm 2 pênis, chamados de hemipênis. Eles, diferentes da genitália de outros animais, eles ficam no interior das serpentes e normalmente só aparecem quando elas estão prestes a acasalar. Porém, existem formas da gente descobrir o sexo da serpente por pequenos testes bem simples, na verdade. Quando a espécie ela é pequena, só pressionando, claro que não com muita força, mas só pressionando, esse hemipênis ele já sai e você consegue identificar se é macho. Se não sair, então é uma fêmea. Em espécies maiores, você já precisa do auxílio de um sexador, que você tenta adentrar ele nessa cavidade da cloaca. Se ele entrar uma parte considerável, então é um macho. Se ele não entrar, é uma fêmea. A Eunectes murinus ela é uma espécie semiaquática, ou seja, ela vive a maior parte do tempo da vida dela na água. E ela se alimenta de peixes, antas, capivaras, veados, pacas, tanto animais aquáticos quanto animais terrestres que se aproximam da margem do rio para beber água. Elas normalmente são espécies solitárias, então dificilmente em uma época não reprodutiva você vai encontrar um grupo de Eunectes murinus juntos em determinado lugar.